Olá, meus irmãos, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal de meditações e estudos da Palavra do Senhor. Agradeço a Deus a vocês que têm acompanhado, vocês que têm se inscrito aí no nosso canal, dando aquele apoio, aquela moral, têm curtido os vídeos, têm dado aquele feedback ali, né, realmente incentivando a fazermos mais conteúdo que realmente sejam para a glória do Senhor e edifiquem a igreja. Tá bom, irmãos? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um pouco incômodo no que diz respeito à questão da participação na igreja. Vamos falar principalmente sobre a questão da oração, tá, irmãos? E o tema que nós vamos falar é justamente por que os cultos de oração estão morrendo. Talvez seja de experiência de você, a experiência própria de vocês, quando vocês vão ao culto de oração em alguma igreja diferente, ou até na igreja de vocês mesmo, vocês observam que o número de pessoas, o número de participantes é pouco, irmãos, em relação a outras programações da igreja, tá bom? É por isso que a gente vai falar um pouco sobre esse assunto a partir desse momento. Então, irmãos, tem uma pergunta que a gente precisa fazer ali com sinceridade. Por que os cultos de oração hoje estão morrendo, irmãos? Em muitas igrejas, o culto de oração ele já não tem mais aquela importância que você observa que tinha lá no passado, quando a igreja era cheia de pessoas realmente dispostas a orar, de joelhos, chegavam cedo. Hoje, quando chega o dia do culto de oração, irmãos, pouco aparecem. E quando a gente faz uma programação especial, a igreja enche. Quando a gente faz uma conferência, um congresso, quando a gente faz ali um evento que seja diferente, a gente vê as pessoas tendo disposição. Mas quando o assunto é simplesmente parar, irmãos, dobrar ali os joelhos, orar, aí parece que tudo muda, o ambiente muda, a disposição muda. E assim, irmãos, talvez o problema seja realmente esse. Nós estamos cada vez mais interessados naquilo que Deus pode fazer por nós. E cada vez a gente se interessa menos em estar diante de Deus. E então aí o que acontece? A oração ela deixa de ser prioridade, irmãos, para muitos cristãos. E isso realmente deveria fazer a gente se preocupar. Jesus fala lá em Lucas, capítulo 18, versículo 1, que os homens deveriam orar sempre, nunca esmorecer, nunca desanimar. A igreja primitiva, irmãos, ela entendeu isso. E lá em Atos, capítulo 1, versículo 14, a gente encontra os discípulos perseverando unanimemente em oração. Em Atos 2:42, a igreja ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Agora olha só, irmãos, a oração não era um detalhe da vida da igreja. Ela fazia parte da própria estrutura da igreja. Aí a pergunta surge, então por que os cultos de oração estão morrendo? Eu vou dar 6 razões para vocês aí rapidamente, irmãos. Primeiro, porque muitos crentes perderam a consciência da própria dependência de Deus. E isso faz com que a oração, irmãos, ela, em vez de ser uma declaração de dependência, ela se torna uma declaração de independência. Porque quando eu oro, eu estou reconhecendo, Senhor, eu não sou suficiente, eu preciso de Ti. Mas nós vivemos, irmãos, numa geração que aprendeu a confiar nos seus próprios recursos. Hoje nós temos a tecnologia, temos conhecimento, temos dinheiro, quer dizer, muitos têm, né? Eu não tenho. Estratégias, métodos, a própria psicologia, marketing, planejamento e várias outras ferramentas, irmãos. E não é errado usar esses recursos. O problema começa quando a gente passa a confiar nesses recursos mais do que nós confiamos em Deus. A igreja, irmãos, ela pode ter uma estrutura ali excelente e ter pouca oração. Ela pode ter bons músicos e pouca oração. Pode ter excelentes pregadores e pouca oração. Ela pode ter excelentes programas, irmãos, e pouca oração. Mas uma igreja que perdeu a sua vida de oração, irmãos, ela perdeu uma das maiores provas de que ela reconhece a sua dependência do Senhor. A segunda coisa que nós vamos falar, irmãos, é que os cultos de oração estão morrendo porque muitos crentes estão ocupados demais. Essa talvez, irmão, seja uma das maiores desculpas da nossa geração. Eu não tenho tempo. Talvez você já tenha ouvido isso, ou até você já tenha até usado essa desculpa. Mas nós precisamos, irmãos, ser honestos. Muitas vezes não é falta de tempo. É falta, sabe de quê? De prioridade. Nós encontramos tempo para televisão, encontramos tempo ali para redes sociais,
Facebook, WhatsApp, Instagram. Encontramos tempo para qualquer tipo de entretenimento, até mesmo para conversar na rua com os amigos. Encontramos tempo para tantas coisas, irmãos. Mas quando chega o momento de orar, nós estamos cansados. E talvez, irmãos, a gente precise perguntar: cansado demais para orar ou pouco interessados em orar? É uma pergunta que mexe, uma pergunta incômoda, mas a gente precisa fazer, irmãos. A terceira razão pela qual o culto de oração está morrendo é porque muitos crentes não compreendem o valor da oração coletiva, irmãos. Alguns pensam assim: eu posso orar em casa. Tudo bem, é verdade, você pode orar em casa e deve orar em casa sim. Você deve ter a vida de oração particular. Mas saiba de uma coisa: isso não substitui a oração da igreja reunida. Irmãos, quando a igreja ela se reúne para orar, ela demonstra ali publicamente, é um testemunho da sua dependência do Senhor. Então, assim, irmãos, está errado quando uma igreja tem ali um grande público para ouvir um homem falar sobre Deus, mas ela não consegue reunir o mesmo povo para falar com Deus. A quarta razão que eu dou para ver que os cultos de oração estão morrendo é porque nós estamos vivendo, irmãos, numa geração que quer resultados rápidos, imediatos. A oração, irmãos, ela exige perseverança. Jesus ensinou a perseverar lá em Lucas capítulo 11, quando ele fala do amigo importuno. Também lá em Lucas 18, Jesus ensina sobre a necessidade de orar sempre e nunca desanimar. Mas, irmãos, nós queremos respostas rápidas, queremos solução instantânea, queremos que Deus resolva tudo imediatamente. E quando a resposta, irmãos, não vem no nosso tempo, alguns simplesmente deixam de orar. Irmãos, a oração ela não é uma máquina de produzir respostas. Veja só, a oração ela é comunhão com Deus. Irmãos, nós não oramos somente ali para conseguir alguma coisa de Deus. Nós oramos porque Deus é Deus, porque nós dependemos dele. Oramos, irmãos, porque nós precisamos da sua graça, porque nós queremos ali ver a sua vontade em nossas vidas e porque nós devemos ter aquele desejo de estar em comunhão com ele. A quinta razão, irmãos, para observarmos que os cultos de oração estão morrendo é porque a igreja perdeu ali também o seu senso de urgência espiritual. Quando a gente percebe a gravidade de uma situação, a gente ora. Quando estamos com uma doença ruim ou grave, a gente ora. Quando alguém está em perigo, a gente ora. Quando alguém, irmão, está passando, seja qual for a situação difícil, nós oramos. Mas olha só, irmãos, a maior necessidade da igreja não é apenas física, financeira, ou emocional. A maior necessidade da igreja ela é espiritual, irmãos. Nós precisamos orar, irmãos, por santidade. Precisamos orar por arrependimento. Qual foi a última vez que você pediu oração por isso? Precisamos orar por famílias fortes, por jovens, irmãos, que permaneçam ali firmes na verdade. Como é que estão os jovens da tua igreja? Precisamos orar por homens piedosos, que Deus levante homens verdadeiros ali que sirvam ali na sua igreja. Precisamos orar por mulheres que temam ao Senhor, por pregadores fiéis, pela salvação dos perdidos, irmãos. Precisamos orar para que Deus nos livre da apostasia, daquela frieza espiritual que está cometendo muitos crentes hoje, do mundanismo, da incredulidade. Então, irmãos, quando a gente entende a gravidade dessas coisas, a gente começa a entender o porquê nós precisamos orar. E a sexta coisa, irmãos, a sexta razão também ela é muito séria. Talvez ali os cultos de oração estejam morrendo porque nós estamos satisfeitos com uma religião que funciona sem oração, meus irmãos. Essa é uma questão bastante assustadora. Sabe por quê? Porque nós podemos organizar um culto sem depender ali profundamente da oração, irmãos. Nós podemos preparar uma programação excelente, montar uma equipe excelente, músicas excelentes, podemos divulgar o evento na nossa região, podemos produzir conteúdos ali para as redes sociais. A gente pode fazer tudo isso, irmãos, e ainda assim não buscar sinceramente o Senhor. Mas a igreja de Cristo, irmãos, ela nunca foi chamada
para viver de estratégias humanas. Zacarias capítulo 4, versículo 6, ele diz: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, nós precisamos recuperar a consciência de que somente Deus pode produzir verdadeira transformação espiritual. Talvez o problema, irmãos, não seja que Deus tenha deixado de agir. Talvez o problema seja que nós deixamos de buscar a Ele. E aqui, irmãos, está algo para a gente refletir e que precisamos analisar ali verdadeiramente de forma pessoal. Imagina o seguinte: se todos os membros da minha igreja orassem o tanto quanto eu oro, como é que seria a vida de oração da minha igreja? Já parou para pensar nisso? Se todos participassem, irmãos, do culto de oração com a mesma disposição que eu tenho, o culto estaria cheio ou vazio? São perguntas que você deve fazer para si mesmo. Se todos buscassem a Deus na mesma medida que eu busco, haveria uma igreja espiritualmente ali fervorosa, espiritualmente sadia, ou uma igreja fria? Irmãos, nós gostamos de perguntar assim: por que a igreja não ora? Mas talvez a pergunta seja, irmãos, por que eu não oro? Então, antes de apontarmos para a ausência dos outros, precisamos examinar, irmãos, os nossos próprios joelhos. A igreja, irmãos, ela precisa voltar a orar. Precisamos recuperar o culto de oração, irmãos. Precisamos ensinar os nossos filhos a orar. Precisamos ensinar os jovens a orar, irmãos, os novos convertidos a orar. Precisamos mostrar, irmãos, que a oração não é ali uma formalidade simplesmente no decorrer da semana, irmãos. A oração é uma necessidade espiritual. E talvez você queira começar um avivamento na sua igreja. Entenda que não vem através de uma grande programação, mas através de alguns irmãos, que decidam voltar a dobrar os joelhos, irmãos. Não precisamos começar ali com uma multidão, com muita gente. A gente precisa começar, irmãos, com pessoas que realmente desejem buscar o Senhor. Quando você olha a história da igreja, você vai observar, irmãos, que grandes movimentos ali de oração começaram com pequenos grupos, mas com pequenos grupos de pessoas que levaram Deus a sério. Então, talvez hoje, irmão, seja o momento de fazer uma avaliação. Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a oração da tua família? Como está a oração da tua igreja? E, principalmente, irmãos, eu ainda acredito que Deus responde às orações do seu povo. Se acreditamos, então precisamos orar, irmãos. Não apenas para falar sobre oração, não apenas para pedir que os outros orem, não apenas colocar "ore por mim" numa mensagem. Nós precisamos orar, irmãos, porque uma igreja que não ora, ela está tentando fazer ali com suas próprias forças aquilo que somente Deus pode fazer, irmãos. Que Deus, irmãos, que o Senhor Deus, Ele nos perdoe a sua igreja pela nossa negligência, e que Ele nos desperte, irmãos, da nossa acomodação, que Ele nos dê novamente fome ali da sua presença, e que possamos, irmãos, voltar a dizer não apenas com os lábios, mas com a nossa vida: Senhor, nós precisamos de Ti. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a igreja perde a oração, ela não apenas perde ali uma reunião no calendário, ela perde uma das principais expressões de sua dependência de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nossas igrejas voltem a valorizar o culto de oração, a começar por cada um de nós. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, com a permissão do Senhor.